Olá, alunos, tudo bem? Hoje a nossa aula é sobre os tipos de predicado. Eu sou a professora Patrícia, professora de língua portuguesa dos sétimos anos A e B do Colégio Estadual da Polícia Militar de Goiás, Major Oscar Alveros. Nas aulas anteriores, nós estudamos sobre o sujeito e o predicado, como identificá-lo nas orações e os tipos de sujeito. Agora nós vamos trabalhar um pouquinho sobre os tipos de predicado. Lembrando que nós temos aí sujeito e predicado, termos essenciais da oração. E nós já vimos que pode até ter oração sem sujeito, mas não existe oração sem predicado. Então, toda oração, ela tem um predicado. Então, vamos iniciar os nossos estudos trabalhando os três tipos de sujeito, os três tipos de predicado. Os tipos de sujeito nós já vimos, né? Os três tipos de predicado. Então, vamos lá? Os predicados, os três tipos de predicado são predicado nominal, predicado verbal e predicado verbo nominal. Como que eu consigo classificar esses predicados? Eu preciso observar os verbos e o núcleo do predicado. Como assim, professora? Quando eu tenho um predicado formado por verbos de ligação, os verbos que não são verbos significativos, eles só servem para ligar uma ideia à outra, o sujeito ao seu complemento, esses predicados são classificados como predicados nominais. Então, eu vou ter que observar o verbo, se esse verbo é um verbo de ligação, um verbo significativo, e observar qual que é o núcleo do predicado. Se o meu verbo for um verbo significativo, se ele indicar uma ação, aí, nesse caso, o núcleo do meu predicado vai ser o próprio verbo. Então, esse predicado se classificará como predicado verbal. Professor, e quando eu tenho um predicado que indica uma circunstância, que indica uma ação e um modo ao mesmo tempo, a circunstância, tem essa sensação de ação e de estado. Nesse caso, eu tenho um predicado verbo nominal. Então, vamos por etapas, analisando aqui os exemplos. No primeiro momento, diz aqui, ó, predicado nominal, contém uma informação relacionada ao estado do sujeito, indica características, qualidade ou transformação do sujeito. Núcleo é o nome. Então, o verbo não é o núcleo do predicado. Então, quando eu tenho um verbo de ligação, ser, estar, permanecer, ficar, indicando estado, não indicando ação, esses verbos, eles não serão o núcleo do predicado. Por quê? Porque eles não estão indicando ação, eles simplesmente servem somente para ligar o sujeito a essa sua característica, esse seu estado, essa sua qualidade. Então, nesse caso, o núcleo é um substantivo, um adjetivo ou uma palavra que tenha essas funções, certo? Então, o que vai exercer uma função de predicativo do sujeito, que nós vamos estudar um pouquinho para frente, né? O que é um predicativo do sujeito, o que é um predicativo do objeto. Ele simplesmente está complementando o sentido do sujeito e não do verbo em si, porque esse verbo é um verbo de ligação. Então, observe aqui o primeiro exemplo. Os seres humanos parecem preocupados com a construção de um mundo de paz. Observe aqui o verbo parecer. Quem parece? Os seres humanos. Então, os seres humanos estão fazendo papel aqui de sujeito da oração. Sujeito simples, só tem um núcleo. Aqui, lembra que tudo que se diz do sujeito refere-se a predicado. Parecem preocupados com a construção de um mundo de paz. Observe que o verbo parecer, ele só está ligando o sujeito, os seres humanos, a esse estado de estar o quê? Preocupados. Então, os seres humanos parecem preocupados. Observe que se eu retirar esse verbo aqui, ó, os seres humanos preocupados,
Não dá essa ideia de característica, só está qualificando esses seres humanos. Então, aqui eu não tenho um verbo significativo, um verbo de ação, eu tenho um verbo de estado, um verbo de ligação, que é o verbo parecer. Então, nesse caso, o meu predicado é nominal. Se o meu predicado, então, aqui é nominal, é porque eu não tenho um verbo significativo, eu tenho um verbo de ligação. Então, o verbo parecer não vai ser o núcleo do meu predicado. O núcleo do predicado vai ser o complemento aqui, ó, preocupados. Com a construção de um mundo de paz, está complementando só o sentido do com o que eles estão preocupados. Ah, nós vamos estudar um pouquinho para frente aqui, essa segunda parte aqui, ó, desse complemento do predicado, que ele vai receber um outro nomezinho. Nós vamos estudar um pouco adiante. Então, nós poderíamos parar a nossa oração aqui, ó. Os seres humanos parecem preocupados, só no sentido de análise de predicado aqui, né? Do tipo de predicado. Então, aqui, meninos, o que a gente pode observar? Só para a gente fechar. Nós temos um verbo de ligação que está ligando o sujeito ao seu complemento, essa sua característica, essa sua qualidade. Ok? Então, predicado nominal. Por que nominal? Nominal vem de nome, nome é substantivo, não é isso? Então, a classe gramatical que refere-se a nome é substantivo. Então, nós estamos ligando aqui, o sujeito, ele não é formado por um substantivo ou palavras substantivadas, os pronomes, as palavras substantivadas. Então, aqui ó, só está esse complemento, que é o núcleo do predicado, sempre que o predicado for nominal, o núcleo do predicado não é o verbo, é esse complemento aqui, o predicativo do sujeito, ok? Então, está ligado ao nome, por isso predicado nominal, né? E não ao verbo, porque quando ele é verbal, porque o núcleo é o verbo, a palavra principal é o verbo. Observe que eu consegui fazer tirar o verbo aqui e não perdeu sentido. Ó, os seres humanos preocupados, seres humanos preocupados. Agora, se eu coloco os seres humanos parecem, observe que não teria sentido, esse verbo não é significativo. Então, ele só é um verbo de ligação. Agora, vamos observar aqui já a diferença com o predicado verbal. O predicado verbal, ele relaciona-se a uma prática, uma ação do sujeito. Nesse caso, observe, então, que nós teremos um verbo significativo e esse verbo significativo sempre indicará uma ação. E o núcleo do meu predicado, então, será o próprio verbo. Então, observe aqui, ó. Os seres humanos construirão um mundo de paz? Quem construirão aqui um mundo de paz? Os seres humanos. Então, nós temos o sujeito da oração, os seres humanos. Construirão um mundo de paz? Construir é uma ação. Então, o núcleo desse predicado agora é o verbo, porque é um verbo significativo, indica a ação. Os seres humanos construirão um mundo de paz. Aqui nós temos um verbo significativo que pede um complemento não preposicionado. Nós vamos estudar transitividade verbal na nossa próxima aula. Então, nesse contexto aqui, eu tenho um predicado verbal formado por um verbo de ação, que é o verbo construir, e nós temos aqui um complemento para esse verbo, que nós vamos estudar um pouco, né, como eu disse para vocês, adiante, na aula da semana que vem. Então, nós vamos ver que nós temos um verbo significativo que pede um complemento não preposicionado. Então, tem um verbo transitivo direto que pede um objeto direto, ou seja, um verbo que pede um complemento não preposicionado. Professora, e tem como eu misturar, tem como ter uma oração que tenha predicado verbal e nominal ao mesmo tempo? Tem. Nós temos os predicados verbo-nominais. O que são os predicados verbos nominais? Eles indicam tanto uma ação quanto um estado. Então, essa oração, esse predicado, ele tem dois núcleos. O núcleo será o verbo significativo e o outro núcleo será o quê? O predicativo do sujeito, será essa qualificação do sujeito. Professora, mas vai aparecer esses dois verbos? Não, não vai aparecer o verbo, só vai aparecer o verbo significativo, não vai aparecer o verbo de ligação. Ele ficará subentendido na oração.
Vamos lá observar isso aqui? Observe essa oração. Os seres humanos vivem preocupados com a paz. Os seres humanos vivem preocupados com a paz. Nós temos o núcleo viver e o núcleo preocupados. Aqui, observe que é como se eu dissesse, os seres humanos vivem. Viver, ação. E estão preocupados, é como se eu colocasse aqui, ó, e estão preocupados. Só que se eu colocasse e estão preocupados, formaria um período composto e já teria outra classificação. Mas aqui está subentendido a ideia do estar. O verbo de ligação, ele não aparece, mas ele está subentendido. Os seres humanos vivem e estão preocupados com a paz. Para eu não fazer um período composto, lembrando, período simples formado por uma única oração. Período composto é formado por duas ou mais orações. Então, se eu acrescentasse o e aqui, eu teria já, né? Os seres humanos vivem, primeira oração, e estão preocupados com a paz. Estão preocupados com a paz já seria outra oração. Então, aqui, para fazer um único período, né? Um período simples, e não um único período de período composto, que nós teríamos de fazer, né, as duas classificações, aí eu teria uma oração que teria o predicado verbal e outra oração com o predicado nominal. Então, para eu fazer o predicado verbo nominal, eu faço essa junção das duas orações, deixando implícito o verbo que indica o estado, certo? Então, nesse caso, eu tenho um verbo de ação, que é o verbo viver, um verbo significativo, que é o núcleo do predicado verbal, e eu tenho preocupados, que é uma qualidade, um estado dos seres humanos, indicando aqui um estado, indicando o predicado nominal. Então, se eu tenho dois núcleos, um verbo e um predicativo, um nome, então, nesse caso, eu tenho o predicado verbo nominal, porque é a junção do predicado verbal com o predicado nominal. Então, olha o que diz aqui o conceito, ó. Predicado verbo nominal contém duas informações. Uma relaciona-se à ação praticada pelo sujeito, no caso aqui, a ação de viver. Outra, o estado, né, ao estado desse mesmo sujeito. Qual que é o estado aqui dos seres humanos? Estarem preocupados. Então, ficou subentendido, como eu já disse, o verbo estar. Então, aqui eu tenho predicado verbo nominal, porque tem dois núcleos, o verbo e o predicativo. O nome aqui, um verbo de ação e esse complemento. Mais uma vez, lembrando que o verbo estar aqui, o verbo de ligação, fica subentendido. Ele não aparece na oração transcrita, mas nós conseguimos subentender. Os seres humanos vivem e os seres humanos estão preocupados com a paz. Então, ele fica subentendido, ok? Então, nós temos esses três tipos de predicado. O predicado nominal, quando eu tenho um verbo de ligação, não é um verbo significativo, e esse verbo tem a função só de ligar o sujeito ao seu complemento, ao seu predicativo, à sua qualidade, aquela expressão que indica o seu estado. Então, aqui eu poderia dizer, por exemplo, a menina está feliz. A menina está feliz, olha o verbo estar. Estar feliz não é uma ação, é um estado, né? A qualidade, uma característica, como ela se encontra. O verbo estar, verbo de ligação. A menina feliz, eu poderia observar que só complementa a menina, o sujeito, a sua qualidade, a sua especificação ali, feliz. Então, o verbo estar só estaria ligando essa oração, predicado nominal, porque o núcleo não é o verbo estar, mas é o nome feliz, que está indicando essa qualidade da menina. No predicado verbal, o núcleo é o verbo, é um verbo significativo, indica a ação praticada pelo sujeito, ou sofrida também pelo sujeito, se for na voz passiva. Então, nesse caso, quando eu digo, por exemplo, a menina estudou para a prova. A menina estudou para a prova. Estudar é uma ação. A menina estudou. Não precisa nem o para a prova ali, seria só um adjunto, né? Nós vamos estudar isso posteriormente. Indica uma ação da menina. Então, o predicado é verbal, porque o verbo é significativo.
indica uma ação. Então, o núcleo do predicado é o próprio verbo, estudar. Agora, no predicado nominal, verbo nominal, o predicado verbo nominal tem tanto uma ação quanto o estado. A menina chegou cansada do serviço, ou chegou cansada da escola. Do serviço ou da escola só indica, né, um complemento que não vai alterar a nossa oração. A menina chegou cansada. Chegar é uma ação. Cansada é um estado. A menina chegou e está cansada. Como eu disse para vocês, retirou, né? Ficou subentendido o verbo de ligação. A menina chegou, ação, predicado verbal. A menina está cansada, indica um estado. Então, predicado nominal. Quando eu junto tudo numa única oração, num único período, quer dizer, aqui, né, um período simples, numa única oração, eu suprimo esse verbo estar e deixo, a menina chegou cansada. Chegar uma ação, cansado um estado. Predicado verbo nominal. Vamos para mais algumas especificações para nós resolvermos algumas atividades com base nesse conteúdo estudado. Então, quanto à significação, o predicado pode comunicar uma ação, um estado ou uma ação, um estado ao mesmo tempo. Foi o que nós estávamos comentando. Então, Fabiana e Sinhá Vitória atravessaram o Rio Seco. Aqui nós temos um trecho do livro Vidas Secas. Fabiana e Sinhá Vitória, olha que nós temos um sujeito composto. Fabiano, primeiro núcleo, Sinhá Vitória, segundo núcleo. Atravessaram o Rio Seco, atravessar é uma ação, um verbo significativo. Então, nesse caso, lembrando das classificações ali do predicado, atravessaram um rio seco, esse atravessar o rio seco é um predicado verbal, porque o verbo atravessar é o núcleo, indica uma ação. Agora, observe o segundo exemplo indicando o estado. Fabiana estava contente, também lá uma frase do livro Vidas Secas, do Graciliano Ramos. Fabiano estava contente. Fabiano, sujeito simples, só tem o núcleo que é Fabiano. Estar contente não é uma ação, é um estado que a pessoa se encontra. Observe que esse verbo estar, ele só indica uma ligação, está ligando o sujeito Fabiano ao seu complemento, ao seu predicativo contente. Então, Fabiano contente. Daria para eu fazer essa retirada, suprimir esse verbo aí, porque ele só está ligando. Então, olha que ele faz somente esse papel de ligação. Nesse caso, o núcleo do predicado não é o verbo estar, mas é aqui o predicativo, esse complemento contente, é o nome, né? Então, aqui nós temos um predicado nominal. Agora, o verbo também, né? O predicado aqui, ó, pode tomar uma ação e um estado ao mesmo tempo, que é o que nós já vimos como predicado verbo nominal. Os meninos corriam despreocupados. Também é uma frase lá do Graciliano Ramos em Vidas Secas. Os meninos corriam despreocupados. Os meninos, o sujeito simples, porque o núcleo é só meninos, corriam despreocupados. Correr uma ação, despreocupados, o modo, né, o estado, a forma como eles corriam. Então, aqui, ó, eu poderia dizer, os meninos corriam, os meninos estavam despreocupados. Então, suprimiu o verbo estar. Então, aqui eu tenho dois núcleos. Correr, que indica uma ação, e despreocupados, que indica um estado. Então, eu tenho o predicado verbo nominal. Seguindo para as nossas atividades, vamos aqui para algumas questões para nós respondermos juntos. Para até nós irmos tirando as dúvidas para vocês depois fazerem as atividades que forem passadas posteriormente. Identifique o núcleo dos predicados e classifique-os. Por que eu tenho que identificar esse núcleo? Para classificar melhor, né? Para facilitar a classificação do meu predicado. Se eu encontrei o núcleo, eu já consigo automaticamente classificar o meu predicado. As araras de cores vistosas posavam para os turistas. Aqui eu tenho o verbo posar. Pousar é uma ação. Então, quem posavam? As araras de cores vistosas. Aqui eu tenho o sujeito, as araras de cores vistosas, um sujeito simples, porque o núcleo é só araras de cores vistosas, está qualificando aqui araras. Pousava para os turistas indica uma ação. Então, o núcleo
desse predicado, que o predicado aqui é pousavam para os turistas. O núcleo do predicado é pousavam, o verbo pousar, que indica uma ação. Então, nesse caso, eu tenho um predicado verbal. Na letra B, diz assim, ó, no inverno, as noites são mais longas. Essa expressão no inverno aqui é só uma adjunta adverbial de tempo. Vamos observar aqui a oração base. As noites são mais longas. Olha o verbo aqui, ó, ser. O verbo ser, a gente sabe que ele é um verbo de ligação, ele não é um verbo significativo. Noites longas. Observe que o são aqui está ligando o sujeito, né, ao seu predicativo, ao seu complemento, à sua qualidade. As noites são mais longas. As noites mais longas. Eu poderia retirar aqui, ó, observando que só está fazendo um papel de ligação. A gente sabe que quando o verbo é de ligação, ele não será o núcleo do predicado, porque o predicado aqui, ó, são mais longas. O núcleo do predicado, então, é o seu complemento, que ele está complementando o sujeito, noites, né? Então, o núcleo do predicado aqui, ó, mais longas, tá? Especificamente longas, que o mais aqui só está indicando intensidade. Então, nesse caso aqui, nós temos predicado nominal, porque o verbo é de ligação, então, o que é núcleo é o complemento, né, do sujeito, aqui, o predicativo do sujeito, esse nome aqui, longas, que está qualificando, né, caracterizando noites. Na letra C, ao longo da praia, sucediam-se hotéis, restaurantes, casas luxuosas. Que sucediam? Quem? Olha aqui, ó, sucediam. Suceder é um verbo de ação. Nesse caso aqui, ó, observe que o sujeito, hotéis, restaurantes, casas luxuosas, sujeito composto, ó, hotéis, restaurantes, casas luxuosas. Nós temos 3 núcleos. Sucediam-se ao longo da praia, porque a oração aqui está no sentido inverso, tá? O nosso predicado. Suceder indica uma ação. Então, nesse caso, o predicado aqui é verbal e o núcleo é o próprio verbo suceder. Colocou o pronome aqui junto, até coloquei aqui abaixo, mas o verbo mesmo é suceder. O se é o pronome, ok? Na letra D, as geadas e as secas deixaram os lavradores preocupados. Observe que o sujeito aqui, as geadas e as secas, nós temos 2 núcleos, estão sujeitos compostos, geados e secas, né? Deixam os lavradores preocupados. Nós temos aqui olha aqui, ó, uma ação e um estado. A ação de deixar e aqui o estado preocupados, tá? Nesse caso, então, eu tenho 2 núcleos. Predicado verbal, o núcleo é o verbo, predicado nominal, o núcleo é o nome. Então, eu tenho uma ação e um estado. Então, aqui, nesse caso, eu tenho 2 núcleos, deixam e preocupados, que aqui eu tenho um predicado verbo nominal. À noite, Anselmo voltou para casa exausto. Novamente, o verbo voltar, indicando uma ação, e exausto aqui, indicando o modo, né? A característica, como ele voltou. Então, o Anselmo voltou para casa e ele estava exausto. Então, observe aqui o verbo estar implicitamente. Então, eu tenho o núcleo, o verbo voltar, predicado verbal, que indica ação, e eu tenho a palavra exausto, que é o núcleo do meu predicado nominal, que indica esse estado em que o Anselmo voltou para casa. Então, nesse caso, eu tenho o predicado verbo nominal, o núcleo voltou e o núcleo exausto. Suas palavras soavam ocas. Nesse caso aqui, ó, como as palavras soavam, ó, soar uma ação, e como elas soavam ocas, eu tenho a qualidade, né? Então, nesse caso, suas palavras soavam. As palavras estavam ocas, né? Ou elas eram ocas. Então, aqui eu tenho o verbo ser, subentendido, né? O verbo estar. E eu tenho soavam, que é o núcleo do predicado verbal, que indica a ação. E eu tenho ocas, que é o núcleo do predicado nominal, que indica
esse estado. Então, nesse caso aqui também eu tenho o predicado verbo nominal. Agora, aqui na atividade 2, nós vamos classificar também predicado verbal, nominal ou verbo nominal. Soa um toque áspero de trompa. Soa um toque áspero de trompa. Aqui eu tenho, ó, um toque áspero de trompa soa, né? Nesse caso aqui, eu tenho o verbo soar. Se o verbo soar indica uma ação, então aqui eu tenho o predicado verbal. Né? Professora, mas toque áspero de trompa. Aqui não tem um modo? Aqui, ó. Um toque áspero de trompa, aqui tudo isso aqui é sujeito, tá bom? Então, aqui ele não está fazendo papel de predicativo do sujeito, ele está fazendo papel de sujeito. Nós vamos estudar os adjuntos, ele está fazendo papel de adjunto de nominal aqui. Vamos estudar um pouco mais à frente. Então, aqui é só predicado verbal mesmo. Aqui, ó, se eu falasse um toque de trompa soa, aí e colocasse soa áspero, aí sim. Um toque de trompa soa áspero, aí seria predicado o verbo nominal. Os estudantes saem das aulas cansados. Sair, a ação dos sujeitos estudantes, cansados, a forma como eles saem, o estado. Então, aqui eu tenho uma ação, o núcleo sair, e tenho o núcleo cansado, a forma como eles saem. Então, tem um predicado verbo nominal, certo? Então, tem dois núcleos, sair e cansados. A distância alimenta o sonho. A distância alimenta o sonho. Alimentar uma ação uma ação daqui do sujeito, distância, a distância. Então, nesse caso aqui, o núcleo é alimento, o predicado é verbal. No município paulista de Bragança, existem belíssimas grutas. Existir aqui indica uma ação, ó. Existem belíssimas grutas. No município de Bragança Paulista, observe aqui, ó. Aqui está indicando uma ação, a ação de existir. Então, observe que o predicado, então, vai ser verbal, porque o núcleo é o verbo existir. Devido às fortes chuvas, os rios estavam cheios. Estar é um verbo de ligação. Os rios estavam cheios. Isso aqui é só um adjunto, né? Que depois nós vamos observar isso em aulas posteriores, como eu venho dizendo para vocês. Os rios estavam cheios. Estar é um estado. Os rios cheios indica só o modo. Então, o núcleo aqui é cheios e o predicado é nominal. Por último, aqui, assinale a alternativa que analisa corretamente a sintaxe na frase. Os pesadelos de aniversário já começaram. Vamos observar aqui a oração? O que já começaram? Os pesadelos de aniversário. Então, os pesadelos de aniversário, sujeito da oração. Já começaram, predicado. Então, o sujeito é pesadelo e o predicado é de aniversário já começaram? Não. O sujeito é os pesadelos de aniversário aqui está indicando, né? Uma caracterização, está caracterizando os pesadelos. Então, tudo isso aqui é sujeito, os pesadelos de aniversário, já começaram, que seria predicado. Então, essa daqui não está correta, nós não marcaríamos. O núcleo do predicado é um verbo, começaram, por isso o predicado é verbal? Sim. Nesse caso aqui, começar é um verbo de ação, então o predicado é verbal, o núcleo é o próprio verbo. O núcleo do predicado é um verbo aniversário, aniversário é verbo, aniversário é o quê? Substantivo. Então, aqui também nem faz parte do predicado, né? Isso aqui é descabível. O verbo é de ligação? Não, pelo contrário, o verbo é de ação, por isso indica um predicado verbal. Então, a resposta, letra B. Meninos, até aqui nós vimos os tipos de predicado e por que, né, que eles assim se classificam, predicado verbal, nominal e verbo nominal. Na nossa próxima aula, nós estudaremos as transitividades verbais, nós vamos trabalhar com vamos reforçar os verbos de ligação e os verbos significativos, nós vamos olhar a questão da transitividade, se é transitivo ou intransitivo, e se os transitivos diretos e indiretos, de acordo com seus complementos. Então, para a próxima aula será esse o nosso conteúdo.
Espero que vocês tenham assimilado até aqui o que foi passado e que possam tirar as dúvidas também estudando o material e realizando os exercícios. Até a nossa próxima aula. Tchau para vocês e fiquem, né, bem aí até o nosso próximo encontro. Ok? Tchau, tchau.